Se você está pensando em fazer um upgrade de CPU, se você tem um Ryzen mais antigo, de repente você tem um Ryzen de primeira, um Ryzen de segunda geração, os anúncios da AMD são bem interessantes para você. Nós temos aqui alguns processadores anunciados que serão lançados em breve, junto com o Ryzen 7 5800X 3D, mais ou menos junto, mas foram anunciados juntos com mais alguns detalhes. Processadores desde o Ryzen 3 até o Ryzen 7. Começando pela parte de baixo, que eu acho que é o que vai ser mais interessante, nós temos o Ryzen 3 4100. Ele vai ter 4 cores, 8 threads, um clock base de 3.8 e um boost de 4 GHz. Que parece bastante interessante, mas ele só tem 4 MB de cache. Então esse é um fator bem importante. Ele vem logo abaixo do Ryzen 3 4300G. Na verdade, é difícil posicionar esse processador porque nós não tivemos um Ryzen 5 5100. E é um pouco complicado explicar sobre esses lançamentos da AMD, porque na verdade o 4100 ele é um Zen 2, o que significa que ele é um Ryzen 3000. Ou seja, ele é um 4000, mas na verdade ele é Zen 2 e Zen 2 na verdade é 3000. É um pouco confuso, pois é. Ele tem algumas melhorias de leve, mas basicamente é como se ele fosse um 3100 melhorado ou piorado. Enfim, a boa notícia é que esse processador deve custar $99, que é muito menos do que $100. Ou seja, ele deve ser um processador bem barato para talvez disputar com o i3 10100 ou mesmo com o i3 12100. Se bem que eu acho que o i3 12100 vai ter outros concorrentes que eu vou falar para vocês já. O outro processador que foi anunciado é o Ryzen 5 4500. O 4500 ele tem 6 cores, 12 threads, ele tem um clock base de 3.6 e boost de 4.1 e cache L3 de 8 MB. Esse processador deve ser lançado por uns $129, muito menos do que $130. E novamente, apesar de ser um Ryzen 4000, ele é um Zen 2 e, bom, você já entendeu, né? Ele é meio que um Ryzen 3000. Eu não vou dizer que ele é um Ryzen 5 3600 porque ele não é, porque ele tem menos cache, mas ele compartilha algumas características. Nós vamos ter também o Ryzen 5 5500. Esse processador já é um pouco mais interessante, ele traz 6 cores, 12 threads, então tinham rumores de que, na verdade, a AMD traria um processador com 6 cores e 6 threads, o que é uma configuração estranha e nem faria muito sentido. Então, na verdade, não, ele vai ser um processador com 6 cores e 12 threads. Ele vai ter um clock base de 3.6, um boost para 4.2, cache L3 de 16 MB, e ele vai chegar custando $159. Esse processador, o 5500, ele é um Zen 3, então ele é um Ryzen 5000 de verdade. Mas ele não tem suporte a PCI Express 4.0. Na verdade, nenhum dos processadores que eu falei abaixo tem suporte a PCI Express 4.0. Então, meio que eles são capados, né? Se você está pensando em montar uma plataforma com suporte a PCI Express 4.0, nenhum deles serve para você. O 5500 é, na verdade, um 5600G sem o gráfico integrado. Então, o desempenho não é ruim. A gente conhece o desempenho do 5600G. Ele vai ser basicamente o mesmo processador com um pouquinho menos de clock, basicamente o mesmo cache, mas sem o gráfico integrado. Então é como se a AMD tivesse pego o 5600G e desativado o gráfico integrado e diminuído o clock. Porque é exatamente o que a AMD fez. E tá vendendo ele a $159 contra os $259 iniciais do 5600G, o que é uma diferença de preço bem grande para uma Vega integrada, não é mesmo? Inclusive, falando de APU, nós temos o 4600G. Ele também tem 6 cores, 12 threads, tem um clock base de 3.7 e boost de 4.2 e 8 MB de cache L3. O 4600G, ele é o 4650G Pro sem o Pro. Ah, mas eu queria saber a performance. É só você olhar os testes que a gente já fez com o 4650G Pro. Saindo agora do 4600, indo para o Ryzen 5 5600. Ele é meio que um remake dos processadores das gerações anteriores, pelo menos em relação a posicionamento. Ele é um processador Ryzen 5000, ele traz suporte a PCI Express 4.0, ele tem todas as features de um Ryzen 5 5600X, com exceção de um clock base e um clock boost mais baixo. O 5600X ele tem um clock base de 3.7, o 5600 tem um clock base de 3.5. O 5600X tem um clock boost de 4.6, o 5600 de 4.4. Então é uma pequena diferença, né? Ele tem o mesmo cache L3 e ele vem custando $199 contra os $299 iniciais. Esse é o preço de lançamento do 5600X, então ele já pode ser encontrado em outros valores, mas ele chega custando $100 a menos do que o preço de lançamento do 5600X. E essa atitude da AMD de lançar ele agora
mostra que talvez faltasse mesmo concorrência. Ou seja, eles não lançaram simplesmente porque eles não queriam ou porque não precisavam, porque é um processador que definitivamente tem espaço no mercado. Mas para que eles iriam lançar se não tinha ninguém para forçar eles? Ou seja, se não tinha nenhuma concorrência, eles poderiam simplesmente vender um Ryzen 5 5600X um pouco mais caro, bem mais caro. Então, nós tivemos esses anúncios que são ali para o mercado de entrada, intermediário, para quem estava querendo uma APU nova, 4600G parece uma excelente opção, mas para quem está querendo um processador mais forte, nós também temos opções. Nós temos o Ryzen 7 5700X. O 5700X, como você pode imaginar, também vai ser uma versão mais custo-benefício do processador de 8 cores e 16 threads. Então o 5700X, em comparação com o 5800X, também tem um clock menor, então são 3.4 base contra 3.8 base do 5800X e um boost de 4.6 contra 4.7 do 5700X. Então o boost nem é tão pouco a menos, né? Na verdade são 100 MHz. Então os mesmos 32 MB de cache L3, a diferença é que ele tem um TDP de 65 watts. Essa é uma característica em comum de todos os processadores que eu falei agora. Todos eles têm um TDP de 65 watts. Ele vai estar custando $299, o que é menos do que os 449 do 5800X quando ele foi anunciado. Mas a AMD também anunciou um corte de preços no 5800X, que deve refletir em todo o lineup da AMD, ou seja, vários processadores devem ter o preço reajustado para poder se encaixar e se enquadrar na disputa com a 12ª geração da Intel. Esses são os processadores anunciados. O 5800X 3D vocês já sabem, já conhecem, são 8 cores, 16 threads, vai ser o Zen 3 Vermeer X, ou seja, ele vai ser o mesmo Ryzen 5000, mas uma versão aprimorada com o 3D V-Cache. Ele traz 96 MB de cache, 105 watts de CDP e o preço de lançamento dele vai ser $449, tá? É bem interessante porque, como eu disse, a gente realmente estava precisando dessa disputa. Não é de agora, nós estamos precisando de processadores mais custo-benefício já tem um tempo, desde o lançamento dos Ryzen 5000. Infelizmente, precisou a Intel dar uma cutucada na AMD para ela acordar e falou: opa, eu tenho que lançar processadores mais baratos, mas eu nem queria. Sabe por que eu sou rica? Eu sou rica! A gente sabe, AMD. Eu tô curioso para ver o Ryzen 5 5500, esse parece uma ótima opção, um 5600G, mesmo com gráfico integrado custando menos, com 6 cores, 12 threads, talvez ele seja um novo Ryzen 5600AF. Nós temos também o 4600, que pode ser interessante, já que muita gente não tem ainda uma APU e com 6 cores, 12 threads, mais barato do que um 5600G e conseguindo entregar uma performance muito próxima, inclusive. Eu já fiz testes aqui com o 5600G e o 4650G, que, como eu disse, é o 4600G, e a performance foi muito próxima, isso porque o gráfico integrado acaba sendo limitador, e mesmo com a diferença de clock ou a quantidade de núcleos Vega que tem disponíveis em cada APU, não é tão grande assim a diferença. Mas nós tivemos uma outra excelente notícia para vocês. Principalmente para você, que tá aí com a sua A320, com a sua B350, com a sua X370 e já tava chateado, falando assim: ah, eu vou ter que fazer um upgrade, eu não queria fazer upgrade, eu gosto tanto da minha plaquinha-mãe que eu paguei tantos dinheiros lá atrás. Na X370 a gente já sabia que haveria suporte para os Ryzen 5000, isso porque algumas fabricantes já haviam liberado BIOS, como a ASRock, como a Gigabyte, haviam liberado algumas versões de BIOS que davam suporte para os Ryzen 5000. Eu já testei, inclusive, o Ryzen 5000 numa X370 e, por enquanto, funciona muito bem, obrigado. Claro que eu não posso dizer ainda em relação à estabilidade, e é bom lembrar que, apesar dessas plataformas suportarem esses processadores a partir de uma atualização, vai depender das fabricantes, vai depender de cada uma soltar BIOS e vai depender de como que cada uma vai trabalhar. Porque existia lá atrás, né, o argumento de que, na verdade, as fabricantes não poderiam adicionar suporte porque o chip de BIOS não comportaria tanta informação, porque não haviam sido projetados para tudo isso de informação. Foram várias gerações, vários microcódigos, várias versões do AGESA que foram entrando e não daria para ter suporte. Pois é, essa era a versão lá atrás. Então, pode ser
que alguns modelos de placa-mãe realmente não suportem alguns determinados modelos se você fizer essa atualização. O que eu quero dizer com isso? Se de repente você tem uma B350 e atualiza e fala, eu quero atualizar para a última versão de BIOS. Você vai atualiza, vai estar escrito lá, olha, só faça essa atualização se você tiver tais versões de CPU ou tais gerações. Na verdade vai lá estar como Vermeer, enfim, Pinnacle Ridge, qualquer coisa assim. Vai aparecer o codinome do processador e vai dizer assim, olha, se você não tiver esse processador, não faça upgrade, porque você pode perder suporte às gerações anteriores. E normalmente essas atualizações meio críticas você não consegue voltar para versões anteriores. Algumas placas-mãe têm o Dual BIOS, ou seja, se acontecer algum problema, na pior das hipóteses, você consegue fazer um swap ou ela faz um swap automático e você volta para uma BIOS segura. A boa notícia, né, o lado positivo é que com uma A320 provavelmente você vai conseguir rodar, por exemplo, um Ryzen 5 4600G, você vai conseguir rodar um Ryzen 5 5500, né? Talvez até um 5600 se for uma A520, uma A320 com uma boa construção, uma B350 também, por quê? Porque são processadores de 65 watts. Então, em tese, você deve suportar todos eles, esse é o lado positivo, então você não precisa fazer upgrade da sua boa X370, da sua B350, da sua A320 para um processador mais novo. Mas existem alguns outros pontos que ficam ainda no ar, a gente não sabe quais serão as fabricantes que vão soltar BIOS, se elas vão soltar para todas as placas-mães, se elas vão dizer que essa daqui não dá porque tem uma limitação técnica, mas se você fizer upgrade você perde, e esse inclusive é outro ponto que acaba sendo negativo. Você fala, mas como assim negativo? Imagina você a seguinte situação, você vai lá fazer a atualização de BIOS, baixa a última versão de BIOS e não presta atenção no que está escrito. E o que está escrito é que se você fizer a atualização você perde suporte, por exemplo, para os Ryzen 2000. E o que você tem no seu sistema é um Ryzen 2000. E você vai lá e faz uma atualização. E aí o que acontece é que depois da atualização o seu PC não funciona mais. E sabe por que não funciona mais? Porque você está com o processador errado no sistema, porque ele não suporta mais o seu processador e você simplesmente perdeu o suporte do seu processador. E dependendo de como é colocado a BIOS, você simplesmente não pode fazer mais o downgrade, ou seja, baixar uma versão mais antiga da BIOS, onde funcionava o seu processador, e instalar. Aí você fala assim, Robson, mas que absurdo, quem é que vai fazer isso? Bom, eu vou dar um exemplo para você, talvez seja uma pessoa que esteja tentando instalar o Windows 11 no sistema e precise do FTPM. Afinal, teve um problema, né, com a versão de BIOS recorrente ou atual da AMD, tem um problema com o FTPM, que só vai ser corrigido junto com o lançamento dessas versões de BIOS. Então, esse é só um exemplo, mas poderia acontecer. Claro que adicionar suporte ao Ryzen 5000 é interessante, adicionar suporte às APUs, principalmente para esses sistemas, então para o cara conseguir colocar um 5600G, um 4600G, eu acho que é simplesmente sensacional. Mas tenham em mente que existe uma diferença das memórias, do suporte de memória, até a topologia das placas-mãe é diferente e o suporte de memória varia bastante, então não se empolgue tanto, não é só porque você vai conseguir colocar um Ryzen 5000 e falar, agora eu consigo colocar umas memórias 4000, calma, jovem, calma. O problema é que a limitação pode não estar somente no processador, no caso se você tivesse um Ryzen de primeira geração, mas também na própria placa-mãe, como a gente já viu isso exaustivamente. Porra, Deus, a situação tá feia aqui, viu? O suporte deve começar a surgir agora em abril, assim como o lançamento do Ryzen 7 5800X 3D, e os processadores também devem começar a chegar ao mercado. Então se você está procurando uma opção custo-benefício, não importa se é AMD ou se é Intel, fique de olho no mercado porque essa disputa pode favorecer a você. Mas o que vocês acham? Foi positivo essa opção da AMD de repente voltar atrás na decisão? Mesmo que você coloque um Ryzen 5000 sem suporte a PCI Express 4.0, o que você faria? Você compraria um Ryzen 5000 e colocaria na sua placa-mãe, depois faria um upgrade? Você, de repente, colocaria ali e ficaria sem suporte a PCI Express 4.0? Você acha que a chegada do 4600G faz alguma diferença no mercado agora? Depois do 4650G já ter meio que vazado para o mercado? Será que vai existir algum novo reajuste por parte da Intel? Será que a Intel vai dar alguma resposta, trazer mais modelos, mudar os preços? Deixa aí nos comentários e diga também se você vai fazer upgrade e se você vai fazer um update de BIOS na sua B350, A320, X370. Aliás, confere o vídeo que tem lá no canal, se não tem vai ter, mas o vídeo lá no canal fazendo o upgrade e o update de BIOS. Então a gente fez a atualização de BIOS e também a instalação de um Ryzen 5000 numa placa da série 300. Se você gostou, se você curtiu o vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima.